Você anda se questionando se o motivo que você não está conseguindo realizar os teus sonhos é a tua falta de capacidade? Será? Talvez não seja questão de capacidade. E eu até me atrevo a dizer que não é uma questão de capacidade você não está realizando os seus sonhos nesse momento da tua vida. E sim, algumas crenças que você tem desenvolvidas e que você está desenvolvendo outras tantas sem sequer perceber. Meu nome é Flávia Brasileiro, seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de eu falar das crenças propriamente ditas, tu já te perguntou em que momento a gente esteve com tanta informação à nossa disposição, tendo acesso a tantas informações e, para além disso, informações que são cuidadosamente editadas, maquiadas e organizadas de tal forma que parece que a vida de todo mundo é perfeita, que parece que todo mundo está dando certo, que parece que todo mundo está viajando, se divertindo, tendo uma vida maravilhosa, tendo carros, tendo dinheiro rápido, crescendo na carreira numa velocidade incrível, ganhando prêmios, fazendo palestras. E tudo isso sendo recortado dentro, das redes sociais e no estalar de dedos, num dedo que você passa ali, você tem acesso a todas essas informações ao mesmo tempo. São muitas informações, são muitos recortes. E de que forma o nosso cérebro vai lidar com isso? Apesar de a gente ter evoluído em termos de informações, em termos de conhecimento, o nosso cérebro continua o mesmo cérebro de antigamente. Ele não consegue absorver todas essas informações, considerando todas essas edições que acontecem, que são pessoas diferentes. É como se fosse um grande aglomerado da mesma coisa. Então, quando você está olhando ali nas suas redes sociais e a vida de todo mundo parece que está dando certo rapidamente, do dia para a noite, e que a tua vida parece que está andando numa velocidade diferente, é aí que o nosso cérebro começa a criar as crenças. É aí que o nosso cérebro precisa dar sentido a isso, até para que você não se sinta tão mal. Apesar disso, eu acredito que você já está se sentindo muito mal, porque a partir do momento que a gente começa a olhar a vida de outras pessoas, e antigamente era interessante porque a gente podia estar olhando a vida de outras pessoas, mas eram pessoas distantes, era uma televisão, era ali uma rede social que era mais lenta, vamos dizer assim, mas agora não. Agora você está vendo aquela pessoa lá que fez faculdade com você, aquela pessoa que trabalhou com você, aquela pessoa que você conheceu na tua infância, e parece que está todo mundo fazendo tudo muito rápido. Parece que, aparentemente, quando a gente olha nas redes sociais, a vida de todo mundo está dando certo muito rápido, só a tua que não. Mas será que isso é uma verdade? Ou será que a gente precisa entender que crenças o nosso cérebro está criando a partir dessa informação que está vindo recortada, maquiada, rápida e intensa? Esses resultados finais, cuidadosamente recortados, que a gente acaba acessando através de redes sociais, fazem com que a nossa mente comece a acreditar que a nossa vida devia estar acontecendo mais rápido, de forma muito mais feliz e muito mais fácil do que ela realmente está. Porque é um comparativo, você vai acabar comparando a tua vida com a vida daquelas pessoas, sendo que a tua vida você tem acesso a toda a completude da tua vida, dos teus 24 horas de todos os dias. E ali nas redes sociais, o que você tem é um pequeno recorte da vida de uma pessoa, de 1000 pessoas que você segue, e o teu cérebro junta tudo isso como se fosse uma comparação com a tua vida individual. Então vamos falar dessas 4 crenças que podem estar sabotando a tua vida e você nem percebe? A primeira crença que eu quero trazer aqui é a crença que te diz que se você se esforçar do jeito certo, o sucesso vai vir rapidamente. Como é que isso se desenrola na vida da gente? Quantos cursos você já comprou na internet e assistiu às primeiras aulas e imaginou que em pouco tempo você iria estar tendo aquele resultado que foi prometido na propaganda do curso? De repente você comprou um curso de empreendedorismo, estudou por 2 semanas, depois de 1 mês você desistiu pensando, eu não nasci para isso não, isso aí não é para mim. Mas imagina, a pessoa que te vendeu aquele curso, provavelmente existem muitas pessoas aqui na internet que realmente empreenderam e que estão vendendo um curso com base na experiência de vida delas. Mas só que esse curso, essa pessoa colocou ali dados, dicas, informações de anos de trabalho.
não foram dias, não foram meses. E aí você vai estudar por 2 semanas, por 1 mês que seja, 2 meses, 3 meses. A partir daquele momento você já configura que você não nasceu para isso, que isso não é para você, que você não tem capacidade de empreender. Então você está pegando um recorte de um pequeno espaço de tempo da tua vida e está comparando com anos de experiência, trabalho, dedicação e disciplina daquela pessoa que criou o curso. É irreal. É irreal você imaginar que aquela pessoa está te vendendo o curso, ela ficou 3 meses montando aquilo ali somente para te vender, dizendo que ela teve sucesso naqueles 3 meses, que são os 3 meses que você está comparando a tua vida. Não é dessa forma que funciona. Você precisa ter disciplina, você precisa aprender primeiro e somente então começar a praticar. E às vezes você tem uma perspectiva de que isso vai ser muito rápido, mas da onde você tirou que seria rápido? Que empreender seria rápido? Quando de repente você não tem experiência nenhuma de empreendimento, de ser empreendedora, você não tem na tua família pessoas que são empreendedores, você não tem conhecimento prévio, você não fez nenhuma formação anterior, você não trabalhou com grandes empreendedores. Como é que em 3 meses a tua mente vai ser alterada de tal forma que você consiga assimilar tudo que é necessário? E tem mais uma coisa interessante. A maioria das coisas que a gente aprende em curso, a gente precisa colocar em prática para a gente de fato aprender a fazer. Porque é a prática que vai te dizer como faz, não é a teoria. A teoria é para você ter um conceito, você ter uma informação prévia. E a prática demora um pouco de tempo e para cada pessoa esse tempo é diferente. Às vezes depende da necessidade, depende dos recursos, depende de talentos que a pessoa já tinha prévios, para o tempo daquela pessoa ser maior ou ser menor. Então olha só quantas variáveis. Será que quando você comprou aquele curso de empreendedorismo, estudou ali por 3 meses, você estava comparando e analisando todas essas informações antes de desistir? Na prática, o que a gente vê nessa primeira crença não é a tua falta de capacidade de conseguir fazer ou realizar aquele sonho. É a expectativa irreal que você está tendo comparando o teu tempo de aprendizagem, não colocando em prática, com o tempo daquela pessoa que você está vendo na internet. É daí que está vindo essa crença. Vamos lá, 3 estratégias para você lidar com essa crença. Primeiro, antes de você começar a fazer qualquer coisa, determine uma meta, estabeleça um período de tempo e determine o que você quer concluir nesse período de tempo. Você vai estudar por 3 meses, você vai estabelecer o que é que você quer aprender após esses 3 meses. Porque dessa forma você vai conseguir avaliar progresso e não sucesso. Porque é muito importante, existe uma diferença enorme entre você progredir e você considerar um sucesso. Então, para você não se confundir, não acabar ficando extremamente frustrada, primeiro avalie o teu progresso, para só depois você começar a estabelecer metas de sucesso. Segundo, compare-se com você mesma 6 meses atrás. Toma cuidado para você não ficar se comparando com pessoas que você nem conhece a vida delas de fato, você nem sabe quais foram os recursos, quais foram as informações, o que ela teve de base para ter alcançado aquele sucesso que ela está mostrando para você na rede social. Além disso, ela está te mostrando pequenos recortes, você não sabe de que forma realmente ela estruturou aquilo. Então, você precisa se comparar com você mesma 6 meses atrás e não com qualquer outra pessoa. Terceiro, analise qual é as evidências, da onde você está tirando, qual é a referência você está tirando, uma referência real de tempo em que você deveria estar tendo resultado com aquilo que você está fazendo. E que resultado é esse? Você precisa ser clara e ter clareza sobre que tipo de resultado você realmente está querendo alcançar, em que prazo. E avaliar de que forma você vai chegar lá. Porque essas evidências vão ser as suas evidências, para que você possa avaliar se aquilo é rápido ou devagar, mas para você, não é baseado naquilo que você está vendo na vida do outro. A crença número 2 é a crença que traz muita ansiedade para muita gente. Que é o que? Se está demorando, então esse sonho não é para mim. Imagina o que é estar demorando. Isso é uma crença, porque demorar não é uma medida que a gente possa avaliar. Quanto tempo é demorado? Então, assim, tem pessoas que desistem de planos e sonhos porque está demorando. Só que
O demorar, às vezes, é o período de adaptação que a pessoa precisa para que ela realmente comece a ver progresso, que ela comece a ter sucesso naquilo que ela está fazendo. Eu já vi muitas pessoas que abriram mão de faculdade, de relacionamento amoroso, um período para de repente fazer uma reserva financeira porque estava demorando muito. Só que essa pessoa não estabeleceu o que seria o tempo provável para aquilo. Então, assim, se você está achando que está demorando muito e sonho que você tem que realizar, você precisa analisar quanto tempo é demorar muito. Porque, assim, você talvez esteja em fase de adaptação. E fase de adaptação é individual. Ah, Flávia, mas aquela pessoa conseguiu aprender mais rápido. De repente, por exemplo, eu vejo muito acontecer isso com inglês, né? Pessoas que vão estudar inglês. Começa a estudar inglês, daqui a pouco desiste. Por quê? Porque está demorando muito para aprender. E aí a pessoa acha que ela tem dificuldade de aprender inglês porque em 3 meses ela já não está falando de forma fluente. É um tempo adequado para uma pessoa estar falando uma língua que ela não conhece. Então, assim, se você está desistindo do teu sonho porque você acha que está demorando muito, porque você acha que você imaginava aí na tua cabeça, né, que você ia ter mais confiança, ia ter mais segurança, ia ter mais prazer em pouco tempo, talvez você precise refletir sobre o período de adaptação. Uma outra coisa que as pessoas desistem muito rápido, academia. A pessoa entra para começar a treinar na academia, com 2 semanas ela não viu resultado ainda. Mas que resultado você consegue em 2 semanas? Então, se está demorando, é porque você talvez precise de um prazo maior para se adaptar. O teu corpo, a tua mente, o teu processo de aprendizagem não é igual de qualquer outra pessoa. Você é uma pessoa única. Estabeleça um prazo até para que você comece a avaliar o que é um prazo longo, um prazo curto, e observe na vida de outras pessoas reais, não em recortes de rede social, quanto tempo aquela pessoa demorou para chegar naquele corpo. Quanto tempo uma pessoa demorou para falar inglês de forma fluente. E você pode se inspirar nessas pessoas, mas lembra que você é única, você não é igual às outras pessoas dentro de um parâmetro de aprendizagem, de biologia. Então, o que é demorar muito? Você abandonar um sonho porque você acha que está demorando muito pode ser uma crença. Podem ter outras coisas por trás dessa crença que talvez você precise analisar e não necessariamente o tempo. E daí eu quero te dar 3 estratégias para você lidar com essa crença. Primeira, é você diferenciar demora de fracasso. Demora não quer dizer que você fracassou. E demora também é relativo. Conforme eu falei agora há pouco, o tempo é diferente para cada pessoa. Então, avalie o progresso, apesar da demora. Segundo, divida grandes objetivos em pequenas etapas. Porque dessa forma, cada vez que você passar por uma etapa, você pode avaliar aquilo ali como sucesso. Então, divida essas metas grandes em pequenos objetivos. Uma dica interessante é, toda vez que você estabelecer uma meta, você faça quais são as tarefas que estão relacionadas a essa meta. Porque são essas tarefas que concluídas vão poder te ajudar a ver que você está progredindo. E você pode considerar isso um sucesso. Próxima dica. Avalie as tuas metas trimestralmente, e não toda semana, e não todo mês. Faça metas a cada 3 meses, estabeleça, eu vou estudar inglês por 3 meses, eu vou fazer academia por 3 meses, e aí eu vou avaliar como eu estou hoje, eu não sei nem o verbo to be, eu não consigo nem caminhar, sei lá, 1 quilômetro sem ficar extremamente cansada e respirando pesado, como se fala antigamente, botando os bofos para fora. O que eu quero ver daqui a 3 meses? Eu quero ver se eu ainda vou estar do mesmo jeito. Esse é o teu ponto de referência para você avaliar trimestralmente. A cada 3 meses você estabelece como você quer estar partindo de onde você estava. E não baseada no resultado de outras pessoas, não baseada naquilo que você está vendo na vida de outra pessoa. Então, daqui a 3 meses, você vai avaliar, por exemplo, na academia, o quanto que você consegue ficar na esteira, qual é a velocidade que você já está conseguindo, em comparação àquela velocidade anterior. Você vai poder avaliar a cada 3 meses de uma forma mais coerente e você vai ter clareza da tua evolução. Gente, a crença número 3 é uma praga. É uma praga que eu encontro o tempo todo em consultório.
que é: eu preciso estar motivada para agir. Eu preciso estar motivada para fazer tal coisa. Eu não me sinto motivada, então eu não vou fazer determinada atividade, eu não vou começar um projeto, eu não vou... Gente, motivação é o combustível mais escasso que existe para a gente fazer qualquer coisa na nossa vida. Principalmente coisas que a gente não conhece, coisas que a gente nunca fez. Existem pessoas que esperam sentir vontade de fazer alguma coisa para fazer. Normalmente nunca fazem. E aí a pessoa fala assim: não, estou procrastinando. Talvez não é que você está procrastinando, é que você está esperando a motivação, que é uma companheira fantasma que nunca aparece na vida da gente. A coisa mais rara é a gente conseguir fazer alguma coisa de forma consistente, só com base em motivação. E acaba não fazendo, porque fica esperando, né? Porque aí os dias passam meses, passam anos. E aí quando chega dia 31 de dezembro, você vai colocar lá, você vai estar super motivada, né? Por um ano novo. Aí você vai colocar lá todas as suas metas e vai esperar a motivação chegar para você começar a fazer. Então, assim, isso é uma crença. As coisas importantes da nossa vida a gente não faz por motivação. Quer ver? Todos os dias quando você sai para trabalhar, qual é a sua motivação? Você está motivada? Aí muita gente fala assim para mim: Flávia, minha motivação é pagar boleto. Não, isso não é motivação. Isso é uma necessidade. É uma coisa diferente. A gente não sai motivado todo dia para ir para a faculdade, a gente não sai motivado todo dia para ir trabalhar, a gente não sai motivado todo dia para cuidar dos nossos filhos. Porque necessidades a gente faz exatamente por ser uma necessidade. Então toma cuidado que você não está confundindo motivação com necessidade. Boleto é necessidade. Trabalhar para comer, para pagar as contas é uma necessidade. Portanto, não carece de motivação. Não é a motivação que está fazendo você ir. E quando não tem uma necessidade? Quando é, por exemplo, uma coisa que vamos dizer assim, é uma necessidade, mas você não considera como tal, como a tua saúde, por exemplo. Começar a fazer uma academia, fazer musculação. É uma necessidade. Por quê? Porque toda a tua vida depende da tua saúde, depende do quanto vigor você vai ter. A partir dos anos vão passando, você vai precisar ter mais músculo, ter mais força, ter mais energia. É uma necessidade. E por ser uma crença de que você precisa estar motivada, você acredita que para ir para a academia você precisa de motivação. Não, você precisa entender que é uma necessidade. Você não precisa ficar esperando estar motivada para fazer um curso de inglês para você falar inglês. Você precisa olhar projetos futuros, você precisa imaginar que daqui a pouco você quer estar ganhando mais, você quer ter uma condição de vida melhor e você precisa ter um diferencial. Então não é uma questão de motivação, é uma questão de você estruturar o que você quer para a tua vida e entender o que você precisa fazer e fazer, independente de estar motivado ou não. Porque se você for ficar esperando estar motivada para fazer coisas que são essenciais na tua vida, mas que naquele momento não são uma necessidade ou não parecem ser, você daqui a pouco vai estar sempre em necessidade. E você tendo clareza e você fazendo as coisas que precisam ser feitas, vão fazer com que você não realmente entenda que não é a motivação que vai estar te ajudando ali, é a clareza. Então, eu vou te dar 3 dicas, 3 estratégias de como lidar com essa crença de que você precisa estar motivada para agir. Primeira estratégia: crie uma rotina para que você não fique dependendo do seu humor, porque a vontade de fazer tem a ver com o nosso humor também. Segundo, haja antes mesmo de sentir vontade. Haja porque você criou uma rotina. Estabeleça uma rotina coerente, lógica e vá e faça exatamente aquilo que está na tua rotina, independente de como você estiver se sentindo, independente do teu humor. Aí, o que eu quero que você faça? Eu quero que você recompense a tua consistência como a estratégia número 3 e não a tua intensidade. Você não vai criar uma rotina agora que você não está fazendo uma academia, você não está fazendo inglês, você vai querer fazer tudo na mesma semana. Não. Coloque consistência. E aí você vai querer os 5 dias da semana na academia. Não é assim que funciona. Você vai fazer o quê? Você vai se inscrever na academia e você vai 2 vezes por semana na primeira semana. Na terceira semana você vai 3 vezes. Na quarta semana, 3 vezes. Lembra daquilo que eu te falei na dica anterior? Você precisa estabelecer um período maior para que você possa se adaptar.
E para consistência, a gente precisa ir se adaptando. E o nosso cérebro, às vezes, cria algumas barreiras para coisas novas. Vai criar uma certa ansiedade, vai criar uma série de justificativas para você não fazer aquilo que você não está acostumado a fazer. É por isso que você não pode depender da motivação. Você precisa estabelecer uma rotina, você precisa cumprir, agir, fazer, simplesmente levantar e ir lá fazer. Independente do que você está pensando. E aí você vai fazer com consistência e não com intensidade. A quarta crença: se eu não estou feliz, então isso quer dizer que eu estou no caminho errado. E a gente precisa tomar cuidado para não estar tendo a crença de que você precisa estar feliz o tempo todo para que você esteja no caminho certo. A felicidade também não é uma métrica muito adequada para a gente avaliar determinadas coisas, principalmente quando a gente está no período de adaptação. Então, por exemplo, você pode estar estimulada a mudar para uma outra empresa, para um outro cargo. E aí você vê os benefícios, você avalia, você vai lá, toma uma decisão e vai. É claro que no período de adaptação, lembra aqueles 90 dias que normalmente você tem em qualquer mudança de trabalho? Inclusive a lei estabelece isso por um motivo óbvio, né? Por que a gente tem ali 90 dias de período de experiência, seja no trabalho ou seja, né, numa mudança de cargo? Exatamente porque nós precisamos de um período de adaptação para começar a dar resultado ali. Como é que você vai ficar feliz se você está no período de adaptação, aonde o teu cérebro precisa aprender coisas novas, teu cérebro precisa se sentir, ele vai estar se sentindo desafiado, você vai estar saindo da tua zona de conforto que você estava anteriormente, no trabalho anterior que você estava fazendo, e isso serve para qualquer coisa. Às vezes você mudou de casa, às vezes você mudou de cidade, então assim, não é porque você não está feliz naquele primeiro momento que você está no caminho errado, que você fez a escolha errada. Todas as vezes que a gente está fazendo alguma coisa nova, e dependendo do tamanho daquilo, o nosso cérebro vai gerar uma ansiedade ainda maior, é apenas uma resposta ao medo do desconhecido. E quando a gente está com medo, como é que você vai ficar feliz? As suas emoções não vão estar andando juntas, não tem coerência nisso. Então, se você está com medo, porque é uma coisa nova, você não vai estar feliz. E se você concluir que você tomou a decisão errada porque você não está feliz, até que você passe o período de experiência e adaptabilidade e o processo de aprendizagem necessário, você vai estar, na verdade, vai ser a partir de uma crença que você vai estar tomando uma conclusão, que não vai ser uma conclusão correta. Então, como lidar com essa crença? Primeiro, diferencie desconforto de sofrimento. Muitas situações são desagradáveis, a gente vai sentir emoções desagradáveis com aquilo, e isso faz parte do crescimento. Então nem sempre você vai estar confortável, principalmente numa situação nova. Então assim, relembre também por que você iniciou esse projeto, por que você começou esse projeto, por que você fez essa mudança, por que você quis sair daquele emprego que você estava. Por que você resolveu mudar de cidade? Lembre, traga à memória os motivos que fizeram você tomar aquela decisão lá no passado, ao invés de você ficar avaliando somente o teu momento atual. E a dica mais importante para essa crença específica: evite tomar decisões quando você estiver com as emoções muito afloradas, seja porque você está muito triste, seja porque você está muito irritada, seja porque você está muito feliz. Evite de tomar decisões importantes e permanentes nessa intensidade emocional que você está. Então, às vezes acontece alguma situação que você fica tão chateada, você fica tão decepcionada e tão frustrada, que às vezes a partir dessa emoção você vai e toma uma decisão. Tenha clareza quando você estiver tomando decisões. Evite tomar decisões quando você estiver sob fortes emoções, sejam elas emoções agradáveis ou desagradáveis, seja alegria ou seja tristeza. Talvez alguma dessas crenças ou muitas delas estejam agora atuando na tua vida, mas percebe que cada uma delas tem algo em comum. Elas simplesmente fazem você abandonar os seus sonhos antes mesmo do período que eles precisariam para amadurecer, no tempo que cada um desses sonhos precisaria para funcionar, para realmente você ver eles se realizando. Então, é muito comum, nesses momentos, a gente confundir desconforto com fracasso. Eu estou tão desconfortável fazendo aquela coisa nova, mesmo que eu tenha decidido que aquilo era importante para mim, que eu acredito que eu não tomei a decisão certa, eu acredito que aquilo não é para mim.
E aí você pode estar confundindo demora com incapacidade. Você pode estar ainda confundindo tristeza com falta de sentido, porque são coisas bem diferentes. Quando as nossas emoções são nomeadas com base em crenças, nós vamos chegar em conclusões que não são baseadas na realidade. Porque ter dificuldade em fazer alguma coisa não quer dizer que você é incompetente, quer dizer que talvez você precise aprender de uma forma diferente. Porque a vida real, ela não funciona com base da mesma forma que a gente vê nas redes sociais. Porque o desenvolvimento humano, ele não acontece numa linha reta. E é diferente para cada pessoa, porque tem a ver com toda a nossa história, inclusive a nossa história de aprendizagem. Nós temos múltiplas formas de aprendizagem e cada uma dessas formas ela vai acontecer de formas diferentes, com experiências diferentes de vida. E essa aprendizagem ela acontece em ciclos, e esses ciclos, dentro desses ciclos existem erros, porque é improvável que você aprenda alguma coisa sem errar, porque veja, você não sabe fazer. Como é que quando você fizer, você já vai fazer aquilo ali bem feito? Não é provável, não é possível. Então, é importante você entender que o teu sonho ele não vai morrer por falta de competência, por falta de talento, por falta dele existir dentro de você. Ele pode morrer sim, se você achar que ele tinha que ser mais rápido, mais fácil e você deveria estar feliz e motivada para realizar esse sonho. Essas coisas podem fazer o teu sonho morrer. Você vai deixar o teu sonho morrer? Se você gostou desse conteúdo, eu quero que você escreva aqui nos comentários qual dessas 4 crenças mais atrapalhou a tua vida. E deixa eu te falar uma coisa, você ter conhecimento de uma crença é o primeiro passo que você pode desenvolver, você pode ter para lidar com ela e fazer com que ela não atrapalhe mais na realização dos teus sonhos. Um abraço e tchau!